Fala pessoal, tranquilo? Vamos fazer a resolução dos exercícios da nossa lista de revisão para a AV2? Então vamos lá, eu separei em grupos, então esse primeiro vídeo vai ser só sobre o ativo intangível. Todas as questões da nossa lista resolvidas nesse vídeo, ok? Então primeira questão, CFC 2021, de acordo com a norma sobre ativos intangíveis e a respeito das condições de um ativo deve reunir para ser reconhecido contabilmente como ativo intangível, julgue o item abaixo, em seguida assinale a opção correta. 1. O ativo deve ser identificável, ou seja, pode ser separado da entidade vendido, transferido, alugado, etc. Ok? Individualmente ou junto com um contrato ativo ou passivo relacionado. Então, corretíssimo, está de acordo com o que precede o CPC. O 2. Um ativo atende ao requisito de ser identificável, por exemplo, ser resultado de direitos contratuais ou outros direitos legais. Também está de acordo com o CPC. 3. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros, utilizando premissas razoáveis e comparáveis que representam a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. Então, falou, só para dizer que tem que considerar a geração de benefício econômico futuro. Então, também está correto. E a 4, um ativo intangível pode ser reconhecido mesmo em caso em que ele não atenda a definição dada pela norma contábil e nem possa ser mensurado de forma confiável. E aí, posso reconhecer um ativo intangível que não atende à definição da norma contábil? Então está lá na norma, tem que ser assim, assim e assim. E eu posso reconhecer se não tiver nessa condição? Então não, né, pessoal? Não posso. Então nosso gabarito vai ser D. O item 1, 2 e 3 estão corretos. Continuando, questão 2, FGV 2024, CFC. Conforme a NBCTG 04, ativo intangível, não são exemplos de gastos a serem reconhecidos como despesa aqueles incorridos com. Então, quando a gente fala em ativo intangível, a gente tem que separar os gastos que são ativados e os gastos como reconhecido como despesa. Então, a gente sabe que os gastos reconhecidos no resultado, ou seja, as despesas, são os da fase de pesquisa. Qualquer gasto na fase de pesquisa é despesa. Qualquer gasto na atividade de desenvolvimento é ativado, ou seja, vai compor o custo do meu intangível. Então vamos lá. Atividades pré-operacionais destinadas a constituir a empresa. Porra, e aí? E tem a ver? Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver nem falar se é referente ou não ao desenvolvimento do ativo. Então, ó, isso aqui é despesa, tá? Então não é nosso gabarito. Treinamento do pessoal próprio, despesa. Publicidade e atividades promocionais, despesa. Desenvolvimento de ativos intangíveis, gerado internamente. Isso aqui é essa parte do nosso esquema, portanto, nosso gabarito letra D. Desenvolvimento de ativos intangíveis gerados internamente não é um exemplo de gasto a ser reconhecido como despesa aqueles incorridos. Próximo, CFC 2026, ou melhor, FCC, é a banca 2026, Cefaz São Paulo. Em relação aos ativos intangíveis, é certo que justifique. E eu peço para justificar, abre o CPC, olha lá o porquê de cada alternativa ser ou não ser a verdadeira e tal. É muito importante, olha só. Esse concurso é um concurso de excelente condição, um salário astronômico, condição de trabalho excelente. E está caindo uma matéria que a gente está vendo na aula, assim, que a gente vai conseguir resolver. Então, é muito importante que vocês vejam para, depois que vocês saírem da faculdade, vocês estarem em condições competitivas de concorrer a uma vaga dessa daqui. Então, aqui, ó. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, ou seja, goodwill, gerado internamente, deve ser reconhecido como ativo. E aí? Negativo. Isso aqui é falácia, está errado. Em uma combinação de negócios, o adquirente reconhece
na data da aquisição, os ativos intangíveis da adquiridos reconhecidos antes da aquisição da empresa. E aí, nada a ver, né? Então, errado. Próximo. Os ativos, ou melhor, ativo intangível com vida útil definida deve ser mensurado inicialmente pelo custo. Show, deve ser amortizado, também ok, e não está sujeito ao teste de impairment. E aí? Errado, né? Ele também está sujeito ao teste de impairment. Gastos com item intangível reconhecidos inicialmente como despesa não devem ser reconhecidos como parte do custo de ativo intangível em data subsequente. E a gente pega aquele mesmo gráfico da parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, como é que eu vou reconhecer uma despesa aqui na área de pesquisa e depois eu vou jogar ele lá para o custo do meu ativo intangível? Não faz sentido, né? Então, isso aqui está certo. Eles não devem ser reconhecidos no meu gabarito. E vamos ver a D. O ágio, derivado da expectativa de rentabilidade futura, goodwill, não deve ser amortizado, está sujeito ao teste de impairment, sendo tais perdas passíveis de reversão no futuro. Então, a única reversão que a gente não tem é no goodwill, né? Perfeito. Ok, 4 FGV 2026. Apresente os cálculos. 1º de 2024. Em 1º de 2024, uma entidade do setor editorial adquiriu os direitos autorais de um livro de contabilidade tributária por R$36.000. A entidade estimava que os direitos autorais iriam gerar benefícios durante 5 anos, a partir da data da aquisição, e estimava o valor residual de zero. Perfeito, a gente já tem todas as informações necessárias, né? Além disso, utilizava o método linear para amortizar os ativos intangíveis. A amortização acumulada dos direitos autorais em 31/12/25 era de... Então vamos lá. Quando que ela adquiriu? 1º de 6/24. E aí, gente, nessa data a gente vai fazer o seguinte, vai achar a amortização. E qual é o cálculo? A gente vai pegar o valor de custo menos residual e vou dividir pela vida útil. Como é que fica isso aqui? O valor de custo dele é 36.000. A vida útil, o residual é zero, então não compensa. Vida útil é de 5 anos. E aí a gente faz o cálculo. R$7.200 é a amortização mensal, ou melhor, anual, para esse item. Só que ele pede a amortização em 31/12/25. E a gente tem que entender quanto tempo passa, ou melhor, quantos meses tem o 1º de 6/24 até 31/12/25. Então é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o próprio 7, que é o mês 6. 7 com mais 12 do próximo ano dá 19. Ou seja, 19 meses. E aí a gente faz o cálculo da seguinte forma. Vai ser 7.200 vezes 19
dividido para 12, que é a quantidade de meses. E aí a gente faz esse cálculo na calculadora, é claro, e vamos chegar no valor de 11.400. Gabarito D também. Perfeito, vamos para a próxima. FGV 2024, CFC, justifique e apresente os cálculos. Uma sociedade empresária adquiriu de terceiros em 1º de 1 de 2021 uma patente por R$ 120 mil. A administração julgou que este ativo intangível tinha vida útil indefinida. Isso aqui é uma informação muito importante para a gente. Na data, os honorários profissionais diretamente relacionados para que a patente ficasse em condições operacionais foram de R$ 25 mil e os custos com testes para verificar se a patente estava funcionando corretamente foram de R$ 15 mil. Em 31/12/21, 31/12/22, 31/12/23, o valor de mercado da patente era, respectivamente, 170, 150 e 140 mil. E nos 3 anos, o valor de uso estimado era de 100 mil. A sociedade empresária contratou um perito contábil com o objetivo de confirmar a correção do valor contábil do ativo intangível em 31/12/23, considerando as informações apresentadas no balanço patrimonial da sociedade empresária, assinar o valor correto, que é o valor contábil do ativo em 31/12/23. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer o reconhecimento do custo inicial dele lá em 1º de 1 de 2021. Então, vai ser o quê? O próprio custo da operação, mais os honorários, mais os testes, no nosso exemplo. Então, o custo, os honorários e o teste. Então, vai ser 120 mil, mais os honorários de 25 mil, mais os testes de 15 mil. E a gente vai chegar no valor de R$160 mil. É o valor contábil em 1º de 1 de 21. E a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que lembrar do conceito do valor recuperável, que vai ser valor de uso ou líquido de vendas. Dos dois, o maior. Então vamos lá. Em 2021, 31/12, o valor de uso 100 mil, o valor de mercado, que aí a gente entende como valor líquido de vendas, 170 mil, logo o valor recuperável dos dois, o maior, 170 mil. E aí, junto a isso, eu vou verificar também o seguinte: meu valor contábil é maior do que o meu valor recuperável? Valor contábil 160, valor recuperável 170. Não, meu valor recuperável é maior, então eu não faço nada em 2021. 2022, o meu valor recuperável é entre 150 mil ou 100 mil, dos dois o maior, 150 mil. E aí eu vejo novamente, o meu valor contábil é maior do que o meu valor recuperável? Meu valor contábil é 170, 660 e 150 aqui é o valor recuperável. Então, nesse caso, eu tenho uma diferença de 10 mil. E aí, em 2022, eu tenho uma perda de 10 mil reais nesse ativo. Ele passa a ficar avaliado a 150 mil. E vamos para 2023, né, que é o que ele pede. 2023, o valor líquido de vendas, valor de mercado, é 140 mil e o valor em uso manteve-se 100 mil. Então, dos dois, o maior, 140 mil. E agora, o meu valor contábil, lembra, né? Reconheci essa perda, então meu valor contábil é 150 mil. Então, o meu valor contábil é maior do que o meu valor recuperável? Sim.
Nesse caso, sim. Então, eu reconheço mais uma perda no mesmo valor, né? 10 mil, de formas que o meu valor contábil em 23 é 140 mil. Então, alternativa C. Continuando, 2026, Amazul técnico em contabilidade. Apresente os cálculos. Primeiro do 1 de 25, uma sociedade empresária adquiriu um ativo intangível de vida útil definida por 60 mil reais para utilizar em sua atividade fim. A sociedade empresária amortiza esse ativo com base no método linear, ou seja, linha reta, e estimou na data vida útil de 6 anos. Em 31 de 12 de 25, a despesa de amortização na demonstração do resultado da sociedade empresária era de 8 mil reais. Considerando que não houve reconhecimento de perda de recuperabilidade e nem mudanças de estimativa, o valor residual do ativo intangível foi inicialmente estimado em... Isso aqui é uma questão puramente matemática, né? Então a gente vai pegar a fórmula da amortização e vai substituir os valores que a gente tem, né? Então aqui a gente tem o custo menos o residual. E aí pode ser o custo menos residual, o valor contábil menos o residual. É importante a gente entender que é o valor que está registrado na contabilidade, né? Dividido pela vida útil. E aí como é que fica? Eu sei que a minha depreciação anual é de 8 mil reais. O valor contábil é 60 mil reais. O valor residual é o que eu quero saber. E a vida útil é de 6 anos. E aí é só eu executar essa operação. Então eu posso fazer o seguinte: 60 mil menos R vai ser igual a 8 mil vezes 6. E a gente vai ter que menos R é igual a 48 mil. 60 mil está aqui, somando, vai para lá, subtraindo. Então eu tenho que menos R é 48 menos 60, que vai dar menos 12 mil reais. E aí eu jogo a multiplicação por menos 1 e eu tenho R como 12 mil reais. Ou seja, meu valor residual nessa fórmula aqui é 12 mil reais. Gabarito E. Continuando, FCC 2026, Ciências Contábeis, apresente os cálculos. Um ativo intangível estava registrado no balanço patrimonial em 31 de 12 de 23 em uma empresa e o saldo apresentado era composto pelos seguintes valores expressos em reais: custo de aquisição, 4 milhões, amortização acumulada, 1 milhão e o saldo contábil, 3 milhões, certo? O ativo intangível tem vida útil definida em 20 anos. Em dezembro de 2024, a empresa obteve as seguintes informações para a realização do teste de redução ao valor recuperável, teste de impairment do ativo intangível, com os valores expressos em reais. Então, eu tenho o valor de uso do ativo, 2,7 milhões, e o valor líquido das despesas de venda do ativo, 2,6 milhões. Na demonstração contábil de 2024, a empresa apresentou exclusivamente em relação a esse ativo intangível. E aí, a gente tem que entender que o valor contábil é 3 milhões e eu tenho que ver o meu valor recuperável. E o recuperável, ele vai ser o de uso ou o líquido de vendas, dos dois o maior. No nosso caso, recuperável 2.700. Então eu vejo, meu valor contábil, 3 milhões. É maior do que o meu valor recuperável? 2.700? Sim. Então, eu tenho que reconhecer uma perda na diferença desses dois valores. E aí a gente
precisa nem fazer muito cálculo, né? Vai ser 3 milhões menos 2 milhões e 700. Isso aqui vai me dar um saldo de 300 mil reais. Então, eu tenho uma perda de 300 mil no resultado. E a nossa alternativa D, despesa total de 300 mil no resultado do ano. Perfeito? Facinho, né? Vamos para a próxima. Simplesmente teoria, FCC 2026, Fiscal de Tributos Estaduais adaptada, peço para justificar. A Soft Prime Sistemas Empresariais Limitada, empresa que desenvolve software de gestão, realizou em 2024 diversos dispêndios relacionados à criação e exploração de ativos intangíveis. Nesse contexto, um ativo intangível com vida útil definida deve ser amortizado ao longo da vida útil estimada, certo? Iniciando-se a amortização quando o ativo estiver disponível para uso. Então, ele pegou simplesmente a literalidade do CPC 04 e colocou aqui. Perfeito, correto. Próximo do mesmo concurso, a Soft Prime, Sistemas Empresariais Limitada, empresa que desenvolve software de gestão, realizou em 2024 diversos dispêndios relacionados à criação e exploração de ativos intangíveis. Show! Nesse contexto, todos os gastos incorridos na geração interna do ativo intangível devem ser reconhecidos como despesa no resultado. E aí que a gente se engana, né? Porque lembra da fase de pesquisa? Fase de pesquisa, despesa. Fase de desenvolvimento, é o custo. Então, no caso, está errado, né? Porque todos não são. Os gastos na fase de desenvolvimento não é despesa para a gente, é o custo do nosso intangível. Então, errado. Fecha aqui a parte de intangível, próximo vídeo imobilizado.